Quando pensamos em uma educação que transforma, necessariamente precisamos pensar também na arte. Com sua capacidade de preservar e transmitir a memória, de manter viva a história e de expressar o que pensamos e sentimos, a arte provoca, ressignifica e nos ajuda a refletir sobre a nossa realidade. Será que algumas questões que o país e o mundo enfrentam hoje poderiam ter sido evitadas se conseguíssemos entender o passado pelo caminho da arte? Qual a função da escola com relação às principais discussões do nosso tempo? Como podemos lidar com temas delicados, como, por exemplo, a violência de Estado? Do que falamos, afinal, quando esse é o assunto em debate? Violência de Estado? A violência do Estado ela começa desde os poderes mais superiores até os mais baixos níveis da sociedade. Eu entendo que a violência de Estado ela pode ocorrer de duas maneiras. Tanto uma violência ativa, que seria, por exemplo, uma polícia agressiva, uma polícia preconceituosa, quanto uma violência passiva, que seria a falta de recursos, uma precariedade na saúde, falta de investimento na educação. Embaixo do tapete fica sonegado muitas informações, mas para um público adolescente, né, se conta a história como se quer. Eu acho que falta o lado humano nas escolas, assim, porque eu vejo que muitas vezes, por exemplo, a ditadura militar, a gente ainda tem pessoas que foram presos políticos vivas, testemunhas, e pouco se fala disso. A gente fala muito de uma ideia, a ditadura como algo no campo das ideias, mas foi algo real, sabe? Eu acho que ainda tem impacto. Eu acho que é um pouco maquiado, né? Não se fala mesmo o que ocorreu, né? Que foram anos tristes na história, né? E em toda a América Latina, não só no Brasil, né? Tem aquela famosa frase, né? Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então, basicamente é isso. Se você não conhece o que aconteceu no passado, você vai acabar repetindo, vai cometer os mesmos erros, vai virar esse ciclo vicioso. Eu vi aqui, não sei se é porque eu estou na capital, né? Mas você tem bastante teatro, você tem bastante coisa para você participar, para você ver, para você entender a história do que foi que aconteceu aqui e como é que está sendo construído essa história. Então, nós devemos olhar para o passado para construir um futuro mais digno para toda a sociedade, todas as classes sociais. Eu acho que a arte desenvolve algo dentro da gente, uma sensibilidade, um tato para a realidade que a gente não atinge com outros lugares, com outras formas de expressão. Temos que incentivar teatro, literatura, artes plásticas. A gente vê que no Brasil o nosso ensino ele é muito limitado, ele é muito quadrado, assim, você vai estudar aquilo e já era. As pessoas não têm essa liberdade de pensar fora da caixa. Eu acho que se a gente conseguisse implantar mais manifestações artísticas dentro do ensino público, principalmente, né, porque eles não é muito regrado, a gente conseguiria formar uma população que consegue pensar fora do padrão. Pensar fora do padrão, refletir sobre questões complexas e fugir do senso comum são desafios de uma educação comprometida com modos mais justos de se viver em sociedade. Também são alguns dos caminhos usados pela pesquisadora Marta Haas em sua tese de doutorado, que venceu a 19ª edição do Prêmio CAPES de Tese. E é sobre esse trabalho que conversamos hoje, por uma pedagogia performativa da memória, performance e testemunho sobre a violência de Estado na escola. Bom dia, Marta. Muito obrigada por ter topado o convite para a entrevista. Gostaria de falar um pouquinho sobre a tua trajetória acadêmica e entender como se deu a tua escolha pela filosofia na graduação e pela educação na pós. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade em poder falar sobre a pesquisa, né? Esse é um momento sempre muito importante para o pesquisador, depois de fazer a pesquisa, poder divulgar ela. Então, espaços como este são fundamentais. Bom, eu como tu falaste, eu fiz a graduação em filosofia e depois, durante um tempo, fiquei longe dos estudos acadêmicos. Mas, ao mesmo tempo, eu, junto à graduação em filosofia, sempre atuei no teatro. Então, minha formação inicialmente, desde o princípio, ela já é permeada por essas diversas áreas. Eu faço parte de um coletivo teatral, que é a Tribo de Atuadores Zonais Equitravês. Então, desde a minha graduação, eu já fiz oficina para formação de atores e acabei ficando no grupo, e desde então estou no grupo. E aí, o que acontece? Quando vem o desejo de continuar pesquisando
na universidade, no âmbito acadêmico, eu queria juntar os estudos filosóficos, essa perspectiva filosófica do mundo, com o meu trabalho mais prático na área do teatro. E, ao mesmo tempo, tenho um desejo, sempre trabalhei com a ideia da educação, principalmente no teatro, de que, a partir da educação, a gente pode ser agente de transformação cultural, social, etc. Então, quando eu decido retomar os estudos acadêmicos e decido fazer um mestrado, eu sou super bem acolhida no programa de pós-graduação em educação, pelo professor Gilberto Icke. Ele trabalha na linha de arte, linguagem e currículo e tem um grupo de pesquisa que se chama GTP, Grupo de Estudos de Educação, Teatro e Performance. Inicialmente, no mestrado, eu tinha muita vontade de trabalhar com grupos, com coletivos teatrais do teatro latino-americano, pensando que o grupo do qual eu faço parte faz parte desse contexto maior latino-americano, que é do que muito foi chamado de teatro independente latino-americano, que é uma vertente teatral em que grupos com longa trajetória firmam trajetórias independentes em diversos países, Argentina, Colômbia, Chile. A minha pesquisa de mestrado foi pensar estratégias de resistência nas ações artístico-pedagógicas de grupos teatrais latino-americanos, e aí me concentrando em 2 grupos. Um grupo que é o grupo do qual eu faço parte, que é o Ai Nós Aqui Travês, em Porto Alegre, Brasil, e o grupo se chama Grupo Cultural Jujascani, no Peru. São grupos, então, que surgem na mesma década e que têm uma ação continuada ao longo dos anos, uma ação contundente, e que também tem um trabalho pedagógico muito forte. O Ai Nós tem a escola de teatro, o Jujascani também tem várias ações pedagógicas, e percebia diversos paralelos nessas ações. E aí, então, eu vou falar sobre 4 estratégias de resistência nessas ações, que seriam quais? A ideia de criação coletiva, o papel da mulher, o corpo feminino como um lugar de resistência, o gesto decolonial, entender esse ponto de vista decolonial como uma forma de resistência também, e a memória. Falo especialmente da questão da memória porque é ela que vai desembocar depois na minha vontade de trabalhar o tema da memória no projeto de tese. Eu já estava bem imbuída assim, no tema da memória também. Por quê? Porque eu acabei me envolvendo num projeto que se chamou Clínicas do Testemunho, que era um projeto realizado pela Comissão da Anistia, em parceria com algumas organizações da sociedade civil ligada principalmente entidades psicanalíticas, sociedades psicanalíticas, que é de reparação psíquica aos anistiados políticos e familiares, que vem de uma condenação do Estado brasileiro por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e também é colocado no relatório da Comissão da Verdade do Brasil, que é de que é preciso ter reparação psíquica às pessoas que foram perseguidas políticas e tiveram direitos violados, etc., durante o período da ditadura. Eu acabo me envolvendo em cursos de capacitação nesse projeto, e esse projeto trabalha muito com o testemunho, que depois vai ser central na minha tese. Então, quando eu vou fazer o projeto de pesquisa para o doutorado, eu vou nessa direção de pensar o quê? Pensar a performance e o testemunho sobre a violência de Estado. Na tua tese, tu trabalha com uma pedagogia centrada na memória de grandes catástrofes e violações dos direitos humanos. Que pedagogia é essa e que conceito é esse? O grupo de estudos, o GTP, sobre o qual eu falei, ele fala muito sobre uma pedagogia performativa. Ela é muito centrada no corpo, no aprendizado a partir do corpo, num conhecimento que é encarnado, que seja a partir do corpo. E aí, quando a gente pensa o que é uma pedagogia da memória, é um conceito que é utilizado bastante, por exemplo, na Argentina, que teve um trabalho de elaboração e de políticas públicas e de políticas na área da educação, inclusive com relação à memória. É a ideia de que a gente ensina sobre o passado para não repeti-lo. Mas é sempre o quê?
e que é muito importante quando a gente pensa uma pedagogia da memória. Ela é falar sobre o passado a partir do presente. Então, nunca é só para voltar lá atrás e saber o que aconteceu. É voltar para o passado para entender o nosso presente, entender por que a gente está no atual estado de coisas. E se a gente junta as duas coisas, né, uma pedagogia performativa da memória é uma pedagogia da memória que é centrada também no corpo, de que esse conhecimento pode ser encarnado, ele pode ser experimentado, mas isso é o percurso ao qual se chega a partir de toda a pesquisa, né? E aí tem uma questão que também vai ser uma conclusão importante, que é entender que talvez essa pedagogia mais centrada no corpo, na performance, ela tem uma ação mais reparadora, reparar pela violência sofrida, essa capacidade de repente reatar laços sociais perdidos, de transformar, por exemplo, a dor e o sofrimento que faz parte de uma experiência traumática, quando a gente sofre violência de Estado, em algo que é coletivo e que é público. Como que essa pedagogia performativa da memória se dá em escolas, na prática? A minha proposta era a seguinte, né? Eu tinha toda uma parte teórica, que era de entender o que são diversos conceitos, o que é memória, o que é trauma, o que é testemunho, e aí que entra a outra parte dessa pesquisa, que é a parte prática, que era a proposta de realizar experiências práticas em escolas com estudantes, para justamente experienciar como esse processo pode acontecer de performance e testemunho sobre violência de Estado. É preciso enfatizar também que a pesquisa, nesse ato, teve a pandemia, né? Então eu peguei bem o período da pandemia e a pesquisa teve que ser mudada um pouquinho ao longo desse tempo. Mas eu fiz experiências antes da pandemia em escolas da rede pública de Porto Alegre. Eu trabalhava jogos teatrais também, essa ideia do corpo. Eu trabalhava muito com um processo de conversa coletiva com os estudantes, que, claro, envolvia o quê? Envolvia entender o que é violência de Estado, o que é a possibilidade de narrar, o que é se entender como vítima da violência de Estado. E aí surgem muitas perguntas sobre violência de Estado, e uma delas, por exemplo, é: direitos humanos são direitos para bandidos? Que é uma questão que as pessoas no senso comum falam muito, direitos humanos, ou talvez uma parcela da população, né, fale, direitos humanos são direitos para bandidos. O que está por trás dessa fala? Então a gente conversou sobre isso. Ou, afinal, o que é violência de Estado? É a violência que é praticada por agentes em nome do Estado? Uma omissão do Estado também é uma violência do Estado? Quando o Estado se omite sobre a questão de saúde, são questões que surgem que surgiram e, claro, tudo isso precisa bastante conversa para entender. Mas uma coisa também que a gente trabalhou o corpo, que é o principal quando a gente pensou, é a gente contar as histórias e poder colocar elas, poder refazer, reelaborar elas a partir do corpo. A gente trabalhava com imagens que os estudantes criavam a partir do próprio corpo. No final, a proposta era fazer uma performance. Eu narro na tese, né? Tem um colégio que sempre foi muito ameaçado de a escola fechar, porque é um colégio enorme que fica numa região da cidade que tem especulação imobiliária. E essa ameaça constante amedronta os estudantes, né? Porque eles passam, de repente, 3 anos no ensino médio e sobre a ameaça não sabe o que vai acontecer. Pelo menos naquele período ainda pairava essa ameaça de fechamento. Então a performance que, por exemplo, esse grupo de estudantes fez era: se a escola vai fechar, onde a gente vai estudar? Então eles resolveram fazer uma performance que eles estudavam na rua. Então eles levaram, durante o intervalo, todas as cadeiras, classes, e foram estudar na rua, né? Questionando isso. Mas isso é um exemplo de como a violência de Estado também perpassa a vida dos estudantes, né? E também esse viés racial é importante a gente demarcar, porque a gente percebe que a narrativa de violências que os estudantes negros, por exemplo, sofrem é muito maior com relação à violência policial, por exemplo. Então, por isso surgiram perguntas
que questionam também a questão do viés racial da violência sofrida. Tu diz que o corpo dos participantes não apenas representa, mas incorpora os traumas históricos, tornando-se um veículo de memória e resistência. Como que essa noção de incorporação se diferencia da abordagem mais tradicional de ensino da memória nas escolas? Ao acompanhar diversas ações, eu fiz um seminário na Argentina, que era um seminário sobre políticas de memória. Então eu pude acompanhar um pouco alguns trabalhos de pedagogia da memória na Argentina. E o meu doutorado aí foi realizado em cotutela com uma professora da Universidade de Nanterre. Eu pude acompanhar também um pouco do trabalho de memória realizado na França, com estudantes. Eu consegui, por exemplo, fazer uma formação com outros professores no Memorial da Shoah, que é um memorial que trabalha com a questão da memória, principalmente da Shoah, que seria o genocídio judeu, o Holocausto, mas também com outros genocídios. Então, trabalha com a memória destas catástrofes históricas. A partir disso, eu cheguei a 3 elementos principais que a gente pode pensar quando trabalha com a pedagogia da memória e principalmente quando trabalha com a centralidade do corpo na pedagogia da memória, que é o quê? A gente ouvir testemunhos que acontecem ao vivo, assim. Por exemplo, eu poder ouvir o testemunho de um sobrevivente, poder perceber corporalmente o sofrimento, toda a dor que só aquele testemunho e aquela experiência de vida carrega. Então, faz parte de muitos programas relacionados à pedagogia da memória. Ouvir o testemunho de sobreviventes, seja da ditadura na Argentina, ou seja de uma pessoa que foi deportada na França. Outro aspecto importante é visitar lugares de memória. Lugares de memória que carregam, que a gente consegue ver. Aqui acontecia tortura, aqui a pessoa era encarcerada. Isso traz uma materialidade também que carrega muitos elementos, né? Então, quando, por exemplo, lá na Argentina a gente tem a ESESMA, que era uma escola da Armada e que foi transformada toda num centro clandestino de prisão, de tortura, de encarceramento, de trabalho forçado e de desaparecimento, porque de lá foram desaparecidos milhares de pessoas, dos 30 mil desaparecidos na Argentina, dizem que 5 mil saíram desse centro de memória. Então faz parte, por exemplo, do programa deles fazer visitas a esse centro e entender que aquele lugar é um lugar vivo, que carrega provas. Era um lugar clandestino, mas ao mesmo tempo ele ficava num lugar oficial da Armada. Quando tu vai visitar um lugar de memória, a materialidade grita também e torna a possibilidade de empatia com o que aconteceu e de um entendimento que passa pelos afetos também, né? Não é só eu entender racionalmente, aquilo aconteceu, mas é eu ser afetado por aquilo. Outro aspecto que tanto nos 2 lugares com o qual eu trabalhei, que na Argentina e na França, eles trabalham muito com o quê? Com a imaginação a partir das linguagens artísticas. Por exemplo, a música, o teatro, quando tu consegue usar aspectos da imaginação, tu pode criar outras formas de lidar com aquela memória, né? Então, por exemplo, na Argentina tem um festival que é para estudantes jovens pensarem questões da memória do passado, que eles vão trabalhar, por exemplo, a partir da música, a partir do teatro, a partir do hip hop, e aí lida diretamente com a imaginação. Quais os maiores desafios ou caminhos possíveis para a reparação dessas violências, mas para além da informação? A gente discutir mais com professores, com informação de professores, o tema da pedagogia da memória. Acho que é bem importante. A gente pensar como a gente pode trabalhar a memória em sala de aula, né? Eu aponto caminhos, mas não são os únicos. E uma coisa que também ficou como legado da minha pesquisa para eu dar continuidade é que essa ideia da pedagogia da memória, de trabalhar ao mesmo tempo com teoria, com prática, que passa pelo teatro, pela performatividade, eu acabei criando, por exemplo, uma palestra performance, que é um gênero híbrido entre uma palestra acadêmica e uma performance cênica, teatral. E essa palestra performance era sobre um lugar de memória da cidade de Porto Alegre,
que é o Dopinho, que pouca gente conhece a história do Dopinho, mas ele foi um centro clandestino de detenção e tortura que ficava situado na rua Santo Antônio, número 600, que é um casarão, assim, um sobrado. Tem uma placa que o Movimento de Justiça e Direitos Humanos colocou na frente de um projeto que se chama Marcas da Memória, mas a gente precisa falar muito mais sobre esse lugar além dessa placa, né? Ela é o ponto de partida para a gente pensar que a gente precisa contar essa história da cidade. E aí é uma palestra que fala sobre esse lugar e sobre como que esse lugar foi descoberto, porque ele era clandestino, a partir de um assassinato, de um caso que ficou muito conhecido, que é o caso das Mãos Amarradas, e do assassinato de um ex-sargento que era o Manuel Raimundo Soares. Estou falando tudo isso por quê? Porque aí, a partir disso, eu criei uma palestra performance e eu também, durante o doutorado, cheguei a apresentar para turmas de jovens. E foi muito bacana a experiência de apresentar e de ter o debate depois, né? Então, a minha proposta é que eu continue trabalhando o tema da memória e, mais especificamente, me aprofundar no tema sobre a palestra performance. É mais um legado para dar continuidade a essa pesquisa, né? E, claro, no âmbito da educação, pensando sempre como isso pode reverberar em perspectivas sobre a gente aprender sobre o passado para não repetir ele, né?